meditação diária. Hoje, quarta-feira, vamos estar meditando na palavra do Senhor que está em Mateus, no capítulo 4 e no versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviram. Amados ouvintes, nessa manhã nós estamos diante daqui do maior confronto de toda a humanidade, onde a luz e as trevas entram numa batalha física e também espiritual, sobrenatural. 40 dias Jesus permanece ali no deserto. 40 dias é um número simbólico e é o número das grandes batalhas do homem contra a sua própria carne, contra os seus inimigos. Moisés, por 2 vezes, esteve no monte por 40 dias para receber a lei do Senhor. Foi uma batalha espiritual contra a sua própria carne, se purificando para receber a lei do Deus vivo. Golias, o gigante filisteu, 40 dias e 40 noites, afrontou o exército de Israel. Mas, ao final desses 40 dias, chegou o libertador, Davi, para derrotar o gigante. 40 dias também foi o tempo em que as águas do dilúvio encheram toda a terra. 40 dias choveu, 40 dias nublado, 40 dias escuro, 40 dias de tempestade. Noé na sua arca com sua família, mas ele estava protegido. E Deus o guardou, e Deus o livrou da destruição da humanidade pecadora daquela época. Também nós tivemos um período de 40 dias, que foi o último período que Jesus passou com os seus discípulos. Foi o último treinamento. Depois que Jesus ressuscitou. A palavra do Senhor em Atos capítulo 1, versículo 3, diz que por 40 dias Jesus Cristo ficou com os apóstolos e foi ali a última instrução que os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo. Portanto, 3 anos Jesus deu para eles o bacharel. 40 dias deu para eles o mestrado. E no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles receberam ali o doutorado em divindade e estavam prontos para batalhar contra todas as forças do inimigo. Mas o próprio Mestre passou por isso também. O próprio Senhor Jesus teve que passar para mostrar para mim, para você, que ele veio para vencer. Ele veio para mostrar ao homem que é possível também ele vencer todas as forças do mal. Ali o confronto, trevas e luz, no meio do deserto. É no deserto que nós travamos as maiores batalhas. É no deserto que nós sofremos as maiores dificuldades.
É no deserto que nós temos fome, é no deserto que nós ficamos fracos, é no deserto que somos tentados a muitas vezes e pensamos até em desistir da nossa caminhada. Mas no deserto, Jesus teve a vitória. No deserto, Jesus mostrou: eu venci o mundo, tenham bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E lá em Hebreus capítulo 4, no versículo 14, diz que ele foi tentado com todas as tentações que um homem pode ser tentado, mas ele não pecou, mostrando para mim, mostrando para você, que é possível suportar toda a dor, toda a provação, toda a dificuldade, e não pecar contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. Teve fome, diz a palavra do Senhor aqui, e na hora que da sua fraqueza o inimigo ataca. Ataca com todas as suas forças. É na hora que você estiver mais fraco que o inimigo vai te atacar. Mas fique sabendo que você tem a arma poderosa. Você tem a melhor arma de todo o universo para vencer o inimigo. E foi com essa arma que Jesus se defendeu, foi com essa arma que Jesus derrotou a Satanás, quando ele disse: prove agora que você é Deus e transforme essas pedras em pães. E Jesus disse para ele: está escrito, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, e no versículo 3, ele diz que o homem pode viver na face da terra, e ele não precisa de muita coisa, não precisa apenas de pão, ele só precisa de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Jesus citou para o diabo: o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, na hora que você estiver com fome, necessitado, preocupado, desesperado, a palavra de Deus é o teu pão. A palavra de Deus é a tua fortaleza. Mas o diabo ainda não desistiu e transporta o Senhor até o pináculo do templo. Já havia tentado Jesus na carne, tentando satisfazer a sua fome. Mas agora Jesus vence na carne. E em segundo lugar, Jesus vai vencê-lo quando o Satanás disse: tudo te darei, se prostrados me adorares. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. O diabo cita aqui para Jesus o Salmo 91, versículo 11, que diz que os anjos o tomarão nas suas mãos, mas o Senhor rebate com a palavra. O diabo também usa a palavra para te tentar. O diabo também usa a palavra para fazer você desanimar. Muitas vezes as pessoas dizem: não está escrito na tua Bíblia que Deus é fiel? E aonde está o teu Deus? O meu Deus está aqui agora, dizendo, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, que o Senhor defendeu-se, dizendo para ele: estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos. Digam para ele: ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não tentarás o Senhor vosso Deus, como o Senhor foi tentado pelos as pessoas ali no deserto, quando saíram do Egito. O Senhor se defende mais uma vez, citando a palavra poderosa para Satanás. Mas ele ainda não está totalmente satisfeito. Ele venceu o Satanás na carne. Agora ele vence na alma, mas ele quer vencer você também no espírito. Novamente transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Jesus Cristo foi tentado a transformar pedras em pães. Foi tentado na carne. Foi tentado a trocar os reinos do mundo. Foi tentado a se lançar lá do pináculo do templo para que Deus o guardasse. Foi tentado na alma. Agora ele é tentado também no espírito. Tentado a trocar a sua glória. Tentado a trocar a adoração verdadeira para adorar ao filho do mundo, para adorar ao filho do pecado. E disse-lhe: tudo isso te darei. Então Jesus mais uma vez falou para Satanás: ao Senhor teu Deus
adorarás e só a Ele servirás. Porque lá em João capítulo 4, versículo 4 está escrito: os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Você não precisa de riqueza, você não precisa de poder, você não precisa de bens materiais para adorar o Senhor. Adore em espírito e em verdade. O diabo então deixou Jesus e os anjos o serviram. Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, se manifestou, como está escrito na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 8, ele veio para desfazer as obras do diabo. E você é alvo desse amor, você é alvo desse poder. João capítulo 1, versículo 1 diz que o verbo se fez carne. A palavra poderosa está aqui com você. Lá em Hebreus capítulo 12, a palavra sobrenatural, ela se manifesta para discernir o nosso pensamento, aquilo que sentimos na alma, aquilo que sentimos no espírito, aquilo que sentimos na carne. A palavra pode nos satisfazer em todos os momentos da nossa vida. E a palavra é a única que tem o poder para nos dar a vida eterna. João 6, 68, quando Jesus perguntou para os apóstolos: e vocês, o que querem fazer? Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Quando nós lemos em João capítulo 1 e Hebreus capítulo 4, nós temos a palavra Logos, o eterno, o sobrenatural. Quando lemos em 6,68, nós temos a palavra Rema, a única que pode nos dar a salvação eterna. Portanto, se você quer vencer, se você quer ser um vencedor, aceite a palavra verdadeira. Aceite o Logos eterno de Deus. Aceita o Rema, a realização dos poderes de Deus aqui na terra para salvar a tua vida. Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? E ele nos diz: tenha um bom ânimo, tenha um bom ânimo. Eu fui tentado em todas as coisas, eu sofri aflições do mundo, mas eu venci o mundo. E você também pode vencer, em nome de Jesus. Eu quero orar por você.